As palavras talvez sejam os elementos mais importantes de uma língua para nos expressarmos. O uso das palavras pode ser influenciado pela intenção do falante, pelo tom de voz utilizado, pela região que o falante mora, pelo local que o falante está a falar e com quem ele está falando. Então, é preciso escolher o vocabulário de acordo com o local, a região, a pessoa e a intenção de quem vai falar. É preciso observar o que vai falar, como vai falar e onde vai falar. As escolhas lexicais. O léxico tem a ver com o vocabulário. É um conjunto de palavras de uma língua. E essas palavras vamos adquirindo ao longo da vida e dos estudos. A diversidade destas palavras chamamos de léxico. Léxico é a variedade de palavras de uma língua, de um idioma, que as pessoas usam para expressar-se, oralmente ou por escrito. Quanto maior for o vocabulário de uma pessoa, maior será a possibilidade de escolha da palavra mais adequada para expressar-se. E onde podemos encontrar esse léxico? Em dicionários. Os dicionários contêm inúmeras palavras com seus respectivos significados. O usuário de uma língua acessa esse acervo de palavras disponíveis em seu idioma e forma o seu vocabulário. O vocabulário de uma pessoa é formado pela seleção e pelos empregos que ela faz do léxico do seu idioma. Quanto mais palavras conhecemos, mais utilizamos e nos expressamos de forma clara e compreensível. As escolhas lexicais, isto é, as escolhas das palavras, são fundamentais para pensar no texto que vai produzir. A escolha lexical é o uso do vocabulário, ou seja, da palavra adequada para aquela informação que você quer passar e para quem você quer falar. E essa forma de vocabulário muda se a pessoa for uma criança, por exemplo, que tem um vocabulário bem simples. Já o adulto tem um vocabulário mais amplo. As palavras, o léxico, são organizados de acordo com a necessidade do falante. A partir do momento que você entende as palavras, você entende o léxico. Você entende o mundo à sua volta, os discursos. Uma forma de adquirir um bom vocabulário e ter um amplo conhecimento léxico para compreender o contexto e interpretar o mundo à sua volta é ler diferentes textos de diferentes autores. A relação estabelecida entre a ortografia e a semântica, seu sentido, desempenha fator importante nas escolhas lexicais que fazemos. Observe os exemplos a seguir para melhor compreensão. Estas palavras têm som e grafia semelhante, porém significados diferentes. Bimensal, que ocorre 2 vezes por mês. Bimestral, que ocorre de 2 em 2 meses. Calda, líquido engrossado durante a fervura numa solução de açúcar. Cauda com U significa rabo. Delação, denúncia, acusação. Dilação, demora, prorrogação. Desfiar, quer dizer desfazer, em fios. Já desfear, quer dizer tornar feio. Invicto, invencível, que nunca foi vencido. Invicto,
involuntário, que procede contra a própria vontade. Lactante, que produz leite, amamenta. Lactente, que ainda mama. Moleta, instrumento de mármore usado para moer tintas. Muleta, suporte usado pelos portadores de necessidades especiais. Vívido, vivo, ardente. Vivido, alguém que já viveu muito, é experiente. Treplicar, refutar com tréplica. Triplicar, multiplicar por 3. Como puderam observar, encontramos submetida a um sistema convencional comum a todos. As escolhas lexicais que fazemos, seja na modalidade oral, seja na escrita, mantêm uma estreita relação com a semântica, com o sentido da palavra. Ou seja, ou fazemos uso desta ou daquela palavra. Temos necessidade de estar a par de seu verdadeiro significado. A atenção é fundamental para não cometermos erros. Portanto, a leitura é muito importante para ampliarmos o nosso vocabulário, assim como a consulta a dicionários quando necessário. O léxico consiste no repertório de palavras de que uma dada língua dispõe. Em um sentido amplo, podemos considerar o léxico como sinônimo de vocabulário. Sob esse olhar, o léxico do português brasileiro compreende a infinidade de vocábulos, ou seja, de palavras, que usamos nos mais diversificados contextos sociocomunicativos. Ele apresenta um caráter dinâmico que possibilita a sua constante ampliação. Há diferentes palavras que se fazem presentes especificamente em uma outra região brasileira, constituindo os diferentes dialetos. Em Minas Gerais, usa-se com frequência a interjeição uai, que exprime surpresa. É interessante observar que se trata de uma palavra que foi dicionarizada. É utilizado também o substantivo trem como designador de qualquer objeto do qual se esqueceu do nome no momento da fala ou por opção mesmo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, há expressões como tchê, piá, referindo-se a menino, guri ou guria, referindo-se a jovens. Na Bahia, as palavras meu rei, oxente e os diminutivos painho, mainha, voinha são utilizados constantemente. Há palavras que designam o mesmo objeto, porém recebem nomeações diferentes, dependendo do estado brasileiro. Um exemplo é a fruta mexerica, também chamada de bergamota e tangerina. Percebestes o quanto é importante as escolhas lexicais?